Você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, site Sempre RCI. Estamos iniciando mais um programa hoje muito especial. Eu acho que é o convidado de mais de honra que eu já tive aqui no programa. Vocês vão curtir bastante, porque a história dele é uma história de superação. A gente está aqui com nada mais, nada menos do que um medalhista de ouro em Cuba, um finalista olímpico em Barcelona, campeão e recordista mundial na Espanha, bronze no Mundial de Roma. Quer mais? A gente vai ter mais, tá? Então é o seguinte, a gente está aqui com o Teófilo Larboni Ferreira, né, que é o nome completo dele. Ele que, além de toda essa, né, gama aí de medalhas, premiações, né, recordes na área da natação, ele também foi superintendente de esportes do estado de Minas Gerais, gerente de natação do Minas Tênis Clube, e hoje ele é administrador de empresas também. Hoje é dirigente esportivo, palestrante, músico, mineiro de Belo Horizonte, casado e tem 2 filhos. Esse é o currículo dele. E a obra é... Quem está nos acompanhando no Face tem a oportunidade aí de ver a capa do livro, Tudo ou Nada. E o que você tem a ver com isso? Até o título é criativo, né, gente? Esse livro ele foi escrito por em parceria, né? O Teófilo, ele contou as histórias dele, então aqui está permeado da história com a narrativa pessoal dele, também com contribuições do jornalista Edivaldo Pereira Lima, que é escritor, ele faz narrativas biográficas, né? Então, é um casamento aí de estilos diferentes, mas é muito bacana você, né, fazer essa transição aí de um para outro, sempre, né, como foco a história do Teófilo. Então, vamos aqui, interessa, né, gente? Teófilo, seja muito bem-vindo. Eu estou muito contente com a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite e eu acho que eu estou mais contente que você. Ainda mais depois dessa apresentação que você fez, eu estou até assim, nossa senhora, que coisa boa, né? E para Você mim, estar aqui merece, fazendo né? essa entrevista com vocês, para mim é uma grande honra e a realização aí de um grande sonho também. Então, muito obrigado pelo convite. Olha, Teófilo, eu digo que é uma honra não só pelo que você representa para a natação, até mundial, digamos, né? Para o Brasil, né? Para o seu Minas Tênis Clube. Você sabe que o professor Valdo Vieira frequentava o Minas Tênis Clube? Ele Eu frequentava, não sabia. ele contou para a gente isso. Que Então, é bacana. um clube bastante conhecido, né? Vamos lá. Então, a gente agora quer saber, porque além disso tudo, você tem assim grandes superações, e eu acho isso que é assim, sabe, a validade assim da sua vida, né? O que você está deixando de exemplo para a humanidade de tudo que você passou. E é isso que a gente quer que você conte aqui para a gente, né? Eu queria que Legal. você começasse assim, quem é Teófilo Larboni? O TT, Teófilo é ou como é que é o TT? Ou se não o também Theo. conhecido como... O Teófilo é um cara que realmente passou por muitas dificuldades, né? Assim, das mais variadas, né? Eu costumo brincar assim que tinha tudo para dar errado, né? Essa história, né? Porque assim, tudo que você pensasse de coisas que poderiam dar errado, deram errado comigo no começo. Então, assim, eu comecei a nadar com 7 anos de idade, né? Lá no Minas Tênis. E eu detestava nadar, não gostava de nadar de jeito nenhum, eu ia obrigado, minha mãe me obrigava a nadar.
Então, dos 7 aos 9 anos era uma peleja, assim, porque eu não tinha nenhuma habilidade técnica, assim, eu não era um atleta, um menino que se olhava assim, nadando, e falava assim, poxa, esse cara um dia vai ser campeão e tal. Eu era o pior da minha turma, era muito ruim, desengonçado, descoordenado, e aquilo me deixava muito bravo, assim, que eu não gostava de jeito nenhum, e minha mãe me enchia a paciência, falava, não, menino, você vai nadar, você tem que nadar, você tem que aprender a nadar e tal. E aí eu fiquei nadando dos 7 aos 9, indo para o Minas todo dia, nadar e tal. E aí um belo dia, estava na escola, no recreio, jogando bola, e eu caí na escola, no recreio, e eu caí e fiquei, não levantei mais, senti uma dor muito forte. Aí o pessoal ligou para minha mãe, chamaram minha mãe na escola lá e tal, para ver o que estava acontecendo, me levaram para o hospital. Chegando no hospital, a gente viu que eu tinha tido uma fratura no fêmur. Né? O meu fêmur tinha uma fratura que era para ter sido exposta e não foi exposta justamente por causa da natação, que a musculatura já estava um pouco mais envolvida. Então, isso foi uma coisa a razão que a dor foi maior ainda, que quebrar o fêmur já dói muito. E ainda ficou o osso querendo forçar para a fratura exposta e o músculo segurando. Então, aquilo piorou o negócio todo. E aí os médicos analisaram a situação e perceberam que eu estava com um cisto aneurismático no fêmur. Então, o cisto aneurismático é uma espécie de tumor, né? Uma espécie de câncer que vai comendo o osso por dentro. E nesse intervalo dos 7 ou 9 anos, eu reclamava de dor na perna. E a minha mãe me levou em vários médicos, e como eu tenho uma pisada para dentro, assim, o piso para dentro, os médicos nem aprofundavam os exames, eles conectavam a dor com essa pisada, eu usava botinha ortopédica, essas coisas, mais variadas coisas, e nunca tinha sido feita uma radiografia, uma coisa mais profunda para ver o que era aquilo, né? E aí o osso foi comendo, foi ficando, o fêmur ficou oco. Aí o tombo que eu levei na escola, que era um tombinho bobo, eu caí e fiquei. E aí foi uma confusão, porque aí tivemos que ir para a mesa de cirurgia, eu e a minha mãe, né? Minha mãe de um lado, eu do outro na maca, o médico com o martelinho e tirando lasca do osso da bacia da minha mãe aqui do quadril, né? E o outro passando para o médico, e o médico colocando na minha perna para encher o osso da minha perna de novo, que tinha esmigalhado todo. E aí uma placa de metal na perna, de fora a fora e tal, e fiquei engessado da barriga para baixo, uma perna inteira, e a outra até a metade, com um cabo de vassoura no meio. Vocês imaginam, com 9 anos, né? E eu acho que eu fui a última, talvez ali, a última geração de Belo Horizonte que ainda brincava na rua, tinha turma na rua, né? Descia de carrinho de rolimã, fazia guerrinha de mamona, essas coisas, né? Que hoje a gente não vê mais. Eu vi isso. E aí eu fiquei muito frustrado com essa situação, que eu fiquei 6 meses engessado. Então, foi uma coisa bastante traumatizante para mim, né? Mudou a rotina da minha casa toda em função disso e tal. E aí, quando eu tirei o gesso, né, foi outro momento bem traumatizante, porque, imagina, 6 meses a perna toda engessada, a minha perna estava fininha, assim, da finura do meu braço, quase. E aí fica escura, né? Porque não fica ali fechada no gesso e muito cabeluda. Você imagina um menino de 9 anos com a perna cabeluda, assim, fininha, assim, uma cena muito, muito ruim, né? E aí eu demorei um tempão para começar a ficar em pé de novo, até a perna ir desatrofiando e tudo. Foi um processo muito doloroso e demorado. E quando eu comecei a andar de muleta, aí eu comecei a voltar para o Minas. Eu ia de muleta. E aí, o meu sonho era voltar a andar, né? Brincar, retomar minha vida normal. Né? E aí, quando eu ia para o Minas, eu tinha um treinador lá que se chama Gerson, e esse cara ele me pegava no colo e me botava dentro da água para eu fazer os movimentos. Não era treinar, era simplesmente tentar recuperar os movimentos da perna.
E aí eu fui fazendo aquilo, melhorando e tal, a cada dia. E aí que a natação ali começou a fazer mais sentido para mim. Que eu via, acompanhei a melhora e tal do processo. E aí comecei num processo de me interessar mais, né? E treinar, e melhorando os treinos e tal. E assim foi. E um belo dia ali, um ano depois, a gente fazia os controles e tal, eu tive que fazer mais uma cirurgia para tirar aquela placa de metal da perna. Mas aí foi uma cirurgia mais rápida, assim, né? Recuperação mais rápida, beleza. E vida que segue, né? Voltando minhas atividades, treinando, né? Me divertindo. E aí, dali uns 6 meses, a gente foi fazer um controle e aí a bomba, né? O tumor tinha voltado. Aí eu, quando os médicos tinham feito a limpeza lá, e tudo tinha ficado uma coisa microscópica, assim, que não imperceptível, e o negócio começou a crescer tudo de novo. Aí eu tive que fazer tudo de novo, o processo todo de novo. Aí lá foi aquela novela toda de novo, aí a revolta, né, de ficar, poxa, criança, né, naquela situação e tal. Enfim, fiz tudo de novo, aí retomei os treinos aos pouquinhos de novo e tal. E aí começa uma história muito engraçada, né? Assim, engraçada hoje, né? Na época não era muito engraçada, não. Mas, assim, a questão ali da dinâmica da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Né? Minha mãe, assim, uma figura totalmente ali presente, né? Doou o osso dela para mim e tal, e tomava todas as providências da rotina do dia a dia. E o meu pai, um cara que tinha uma dificuldade enorme de lidar com emoções, né, e sentimentos, um cara mais fechado. E meu pai, filho de português, né, com aquela educação muito rígida, né, de que o homem não chora, coisa e tal, tem que ser macho e tal, aquela coisa toda. Então ele ficava mais ali nos bastidores e tal, e ajudando, aí não precisava das coisas e tal, mas mais recluso. Ele não era um cara muito acessível. E aí, com esse negócio de eu continuar nadando, um belo dia eu fui campeão mineiro. Só isso. Aí vocês imaginam a alegria da criança, campeã mineiro, depois de toda aquela epopeia, né? Aquele perrengue danado e tal. E eu tinha uma coisa muito forte com meu pai, né? Assim, de querer a atenção dele, me aproximar dele. Ele era difícil, ele não permitia muito isso. E eu ficava maluco, né? Então, quando eu ganhei o campeonato, eu falei, pô, agora é a minha chance, né? Vou chegar lá em casa com a medalha e tal, vou mostrar para ele, né? O filhão, pá, campeão. Aí, na hora que eu entrei na sala dele, pá, mas pai, olha aqui, campeão mineiro. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, campeão mineiro não vale nada. O incentivo. Dia que você ganhar alguma coisa importante, você vem aqui e me mostra. Essas porcarias aí, você não precisa nem passar aqui, não. Aí eu tomei um choque, né? Falei, caramba, que isso? Pô, será que esse cara não viu tanto que eu ralei para conseguir isso aqui, por tudo que eu passei, que essa coisa toda? E eu ficava muito bravo, mas muito bravo mesmo. E aí a minha mãe sempre chegava e fazia o contrapeso, o contrabalanço. Falava, meu filho, nem seu pai só fala as coisas da boca para fora, não liga para isso não sei o quê e tal. Você está indo super bem, papapá, e ia e tomava conta, né? Levava no treino, buscava, levava na escola, buscava e tal. E aí eu segui, eu falei, poxa, o cara falou que isso não vale nada, eu vou então treinar para ver se eu consigo alguma coisa que valha, né? E assim foi. E aí eu fiz um índice para o brasileiro, e aí já fiquei super feliz no meu primeiro brasileiro, né? Viagem, né? Viajar para nadar com a equipe, maravilha e tal. Aí, antes do brasileiro, a gente fez uma competição amistosa em Brasília. Fiquei na casa do menino, né? Lá na competição. Beleza, competi, voltei. Uma semana antes da viagem, começa a estourar um monte de coisa na minha testa aqui, ferida. A gente, o que é isso? O que é isso? Fui no médico. Tinha pegado catapora. O irmão do menino da casa que eu fiquei estava incubado com catapora, passou para mim e eu perdi o primeiro brasileiro, a minha viagem. Meus colegas todos foram e eu fiquei para trás. Eu queria morrer.
fiquei bravo demais. Falei, não. Aí eu pensei, esse negócio de natação acho que não é para mim, não. Tá doido, tudo, né? O negócio sempre dá errado e tal. Aí minha mãe chegava, meu filho, não, isso aí foi azar, acontece. Tem brasileiro todo ano que vem você vai no brasileiro, não esquenta não, papapá. Ela era Né? uma grande incentivadora, né? Deixa isso para lá e tal. E aí eu voltava, e treinava e tal. Outro ano, lá vou eu para o brasileiro de novo. Peguei o índice e agora eu fui no brasileiro. Aí, antes de nadar, estava nervoso, né? Primeiro brasileiro. Minha mãe foi lá me assistir na competição, viajou também. Aí eu falei, vou lá falar com minha mãe antes de nadar a prova, né? Fui correndo lá na arquibancada e tal. Aí minha mãe, boa sorte, meu filho, coisa e tal, aquela coisa, né? Aí eu estava descendo a arquibancada, tinha chovido na noite anterior, arquibancada molhada, escorreguei, caí, sentei o cóccix na quina da arquibancada, assim, já entortou minha coluna toda, assim, uma dor absurda. Na hora de nadar a prova, aí fui nadar a prova todo, não conseguia baixar, não conseguia movimentar, nadei pessimamente, né? E fiquei muito bravo também, frustrado. Falei, pô, não é possível, cara. Esse negócio não dá, não. Aí minha mãe, meu filho, azar, o acidente acontece, um para o outro. Tal. No outro ano, fui para o brasileiro de novo. Dessa vez, nadei as eliminatórias pela manhã, classifiquei com o melhor tempo do Brasil, na raia 4. Nossa, que máximo. Para a final à tarde. Entrei em êxtase, assim, nem tinha feito toda a força, tinha guardado para editar. Falei, agora eu vou ser campeão brasileiro. Vou ser campeão brasileiro, vou chegar lá em casa com o campeão brasileiro, meu pai vai ter que me engolir, né? Vai ter que falar, pô, filhão e tal. E aí fui. Voltei para o hotel, para o intervalo do almoço, né, para as finais e tal, deixei mochila no quarto, desço, passo ali no hall do hotel para ir para o restaurante, e só no flow da conquista, eu não conseguia pensar em mais nada, eu só pensava naquilo, senão eu vou nadar assim, vou dar tantas braçadas, tantas pernadas, tal, virada e tal, só pensava naquilo. E aí, nesse trânsito ali do elevador para o restaurante, quando eu estou quase entrando no restaurante, eu tomei uma pancada na nuca. Aí eu falo assim, quando eu voltei para o corpo, né? Voltei para o corpo, na hora que eu olhei em volta, estava todo mundo deitado no chão com a mão na cabeça, assim, uns 6 caras com escopeta, metralhadora e tal. E aí que eu fui perceber que tinha uma joalheria no hall do hotel, a joalheria estava sendo assaltada. E aquela confusão, aí eu passei ali alguns minutos, assim, todo mundo deitado, eu único em pé. E aí hoje eu penso, né, a visão do bandido. O bandido olhou aquele menino passando, cara de bobo alegre, né, andando no meio do negócio. Em vez de me matar, né, ele falou, não, vou só dar uma pancada nele aqui, para ele ficar esperto. E eu fiquei ali alguns minutos, o cara com a metralhadora na minha cara, e eu único em pé. Eu falei, se a polícia chegar, o primeiro a morrer sou eu, né? Se der uma confusão aqui, o primeiro a tomar um tiro sou eu. E aquela tensão, acabou o assalto, os caras foram embora, ninguém morreu, ninguém machucou, mas eu fiquei um lixo, né? Assim, descarga de adrenalina. Já estava na hora da final, nadei a prova, aí eu nadava costas nessa época, e aí nadei todos coordenados, fui batendo na raia, em vez de nadar 100 metros, eu nadei uns 110 metros e perdi a prova. E aí eu falei, poxa, não, 3 anos seguidos, isso não é para mim, não. Impressionante. E aí minha mãe me convencia de novo, e aquela coisa. Aí no outro ano eu fui no brasileiro, e fui campeão brasileiro. Voltei para casa, falei, pai, campeão brasileiro. Pô, depois de 3 anos tentando, campeão, eu olhava o mapa do Brasil, e falava, pô, ninguém ganha de mim aqui, sou campeão brasileiro e tal, agora vai, né? Aí eu cheguei em casa, meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho, qual é a tradição do Brasil em natação? A natação do Brasil é uma porcaria. A natação brasileira não vale nada. Já falei com você, quando você ganhar alguma coisa importante, você volta aqui. Fica essas porcarias. Brasil, que Brasil? É uma o que o Brasil representa? O que o Brasil representa no universo da natação? Nada. Eu falava, pô, esse cara aí ficava muito bravo, né? Pé da vida mesmo, bravo. Voltava, treinava, fui para o Sul-Americano, campeão sul-americano, primeira seleção,
hino nacional, bandeira do Brasil subindo, Uau! emocionante e tal. Falei, chegava em casa, pá, campeão sul-americano. Meu pai, não. Nadou contra quem? Guiana Francesa, esses paizinhos desse tamanhozinho, os caras não sabem nem nadar nesse país, não deve ter nem piscina nesse lugar aí, não vale nada. Se o Brasil não vale nada, o Brasil é o melhor da América do Sul, o que vale o resto da América do Sul? Não vale nada. Vem com essas porcarias em cima de mim. Aí fui para o Pan-Americano em Cuba. Aí Pan-Americano, Teófilo, a Estados gente pode Unidos. deixar o Pan-Americano para o próximo bloco? Podemos, Pessoal, podemos. imperdível a gente ouvir aqui as histórias do Teófilo Larboni. Então, aguarde aí um minutinho que a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos de volta com o recordista mundial, campeão várias vezes na natação, orgulho desse Brasil, Teófilo Larboni, contando a sua história. E a gente quer saber aí, continua, agora Pan-Americano. E aí, no PAN, ganhei o PAN. O PAN já é uma competição organizada pelo Comitê Olímpico, né? E muito similar, tem Vila Pan-Americana, igual Vila Olímpica, uma experiência maravilhosa e tal. No meu primeiro PAN, eu ganhei o primeiro PAN lá com o revezamento 400 livre. Voltei para casa, falei, Pan-Americano, não tem jeito dele falar nada, né? Aí, na hora que eu cheguei lá, ele falou assim, olha, não valeu esse PAN, porque os Estados Unidos levaram o time B. Eu quero ver você ganhar do time A. O time B não vale, não. Eu falei, não, esse cara está brincando comigo. E aí, o ano seguinte, 92, ano de Olimpíada, ano olímpico, né? Eu, poxa, querendo me classificar para a Olimpíada de todas as formas, experiência única também, participar de Olimpíada. E aí nadei as seletivas e não consegui me classificar, assim, bati na trave, fiquei muito chateado. Aí a confederação deu mais uma chance, fez uma outra competição para mais gente tentar, porque tinha muito poucas pessoas assim classificadas. Estava a seleção ia quase ninguém. Aí eles falaram, não, vamos fazer mais uma aqui para ver se alguém faz o índice, os que ficaram mais próximos. Aí eu fui para essa competição, assim, resumindo a história, né, que a história é mais longa, mas assim, nadei nessa competição, uma competição dificílima, pouca gente, não tinha os clubes, né? Era mais você contra o relógio, contra os outros atletas que estavam tentando a vaga. E o resumo da ópera é que eu nadei, a prova que eu tinha nadado, 100 livre, eu tentei 3 vezes e não consegui. E assim, a última da última chance. Né? Eles deram todas as chances possíveis, até num domingo, já tinha acabado a competição, não, vamos dar mais uma chance, tinha 48 do segundo tempo. E eu sempre assim, isso é um sinal, agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Aí nadei no domingo da última chance e não consegui. E eu nadava o 100 e o 200 livre, né? E eu tinha treinado mais para o 100. Aí ainda poderia nadar o 200. E aí meu técnico me pediu para nadar e tal. Eu falei, olha, eu não vou nadar. Eu estava esgotado psicologicamente. Falei, não vou nadar esse negócio. Cansei, estou fora. Acabou meu sonho olímpico. E aí meu técnico falou, cara, você tem que nadar. Eu falei, cara, eu não vou nadar. Até briguei com ele. Já nem coloquei a sunga, saí. Fui lá na arquibancada conversar com minha mãe. Nisso o pessoal já chamando a prova. Os atletas para tentar o 200. Cheguei na arquibancada, minha mãe lá, meu filho, cheguei com aquela cara péssima, né, minha mãe, daquele jeitão dela. Meu filho, poxa, não fica assim não, porque no 200 você vai arrebentar, vai dar tudo certo e tal. Eu falei, não, mãe, não vai dar certo não, porque eu nem vou nadar. Ela, não, meu filho, você tem que nadar o 200. Eu falei, não, mas não vou nadar o 200. Não, você tem que nadar. E começou aquele negócio. Na arquibancada e tal, meu filho, nada, se já está aqui, que custa? Não tem por que não nadar. Falei, não vou nadar e tal. Aí saí bravo, saí chutando a lata de lixo e tal. E os caras chamando lá. Na hora que eu estava fazendo a curva na arquibancada, assim, me deu uma coisa, assim, virou uma chave e eu falei, poxa, hoje eu sei o que são essas coisas, né? Na época eu não sabia, não. Uhum. Mas aí eu falei assim, pô, se bem que eu já estou aqui mesmo, né? Acho que eu vou nadar esse negócio.
saí correndo, dei um pique de 50 metros de corrida, não deu tempo de pôr touca, sunga de competição, nada. Estava com sungão mesmo de treino, todo avacalhado e tal. Catei meu óculos, os caras em cima do bloco, eu gritando na beira da piscina. Peraí! O árbitro, pipipi, os caras todos me olhando, assustado, o que é isso, gente? Cara doido e tal. Aí fui correndo, falei assim, eu vou nadar e tal. Deu uma raia lá, fui lá, bufando, cansado, assim. Não sabia nem o que eu ia fazer na prova, nadei a prova e a conjunção de fatores assim que aconteceram durante a prova. O resultado, eu acabei fazendo o índice lá por 2 centésimos. Aí foi uma loucura, né? Nem eu acreditava, nem meu técnico acreditou, ninguém acreditou, né? E o cara que estava disputando ali a prova comigo, que era o cara que estava com a vaga até então, perdeu a vaga no último do último, 2 centésimos. Aí eu chorando de um lado de alegria e o cara chorando do outro lado de tristeza, e aquela confusão. E aí, engraçado, né? Que aí eu voltei na minha mãe, você tá vendo? Seu FDP, né? Que ela faz. Minha mãe falava palavrão, coisa e tal, meu pai também, mas sempre de uma forma divertida, né? Tá vendo, seu FDP? Você tem que escutar o que eu falo. Quando eu falo, você tem que me escutar. Você tem que estar aí, pá, e abraça ela, né? Aquela coisa toda. E fui para a Olimpíada, assim, né? Graças à matéria dos jornais todos na época, era assim, bronca da mãe leva atleta à Olimpíada e tal. E foi muito, muito legal, assim, né? Como é que a coisa aconteceu. E aí, quando eu fui para a Olimpíada, fui finalista olímpico na minha primeira Olimpíada, né? De 172 países, buscando uma vaga na final. A gente entrou na final, batemos o recorde sul-americano e ficamos em 7º na final, que nadam 8. E aí eu voltei para casa, né? Falei, pô, finalista olímpico. Cheguei lá, pai, finalista. Meu pai olhou para mim e falou assim: você foi conjunção, né? Aí eu olhei assim, mas como assim conjunção? Não, você foi conjunção, pô. Falei, pai, como assim conjunção? Eu fui finalista olímpico. Não, você foi conjunção. Vou te explicar o que é conjunção. Conjunção é assim, ó. Primeiro fulano, segundo ciclano, terceiro beltrano, quarto, quinto, sexto e 7º você. Puxa, o E é a conjunção. Caramba! Aí eu ficava bravo. Aí no outro ano teve o campeonato mundial, e a gente foi campeão mundial e recurso mundial, e aí eu estava doido para ir para casa, né? Pô, aquela festa, cheguei em Belo Horizonte, carreata do Corpo de Bombeiro, do aeroporto até no Minas, entrevista coletiva e não sei o quê, e molecada do clube, todo mundo, autógrafo e tal, e eu fazendo tudo, mas assim, eu estava doido para ir para casa, eu queria ir para casa. E aí, na hora que eu cheguei em casa, eu lembro perfeitamente, meu pai estava jantando, lembro até o que ele estava comendo. Ele estava comendo arroz, feijão, bife, salada. E eu cheguei com o uniforme da seleção brasileira, medalha de ouro do Mundial e tal. Parei na frente dele, cruzei os braços e fiquei olhando para a cara dele. E aí ele começou a olhar para baixo, continuar comendo e me ignorar. Ele me ignorou, não falava nada. Eu falei, pô, não é possível. O que será que está acontecendo? Não é possível. Aí eu cheguei mais perto assim dele, fiquei olhando para ele, ele nada, comendo e tal. Aí eu falei, não vai me olhar não. Aí eu tirei a medalha e joguei em cima do feijão no padrinho. Assim, plá! Aí sujou a camisa dele de feijão assim. Aí ele simplesmente parou de comer, levantou o olhinho assim, olhou para mim e falou assim, agora você me ferrou. E continuou comendo. Porque por um momento eu falei assim, poxa, vai que ele inventa um campeonato, um dual meeting com Marte, né? ou Vênus, né? Na esfera planetária que tinha esgotado todas as possibilidades, ainda com recorde mundial. Né? Eu fiquei pensando, cara, você para pensar no negócio, nunca antes na história da humanidade 4 indivíduos nadaram mais rápido que aquilo que a gente fez. E o cara nem olha para mim direito, né? Tal. Mas, enfim, aí eu fui para o meu quarto, né? Feliz da vida, né? Deitei lá, agora você me ferrou, para mim foi a glória, né? Eu falei, então, missão cumprida, né? Então, eu brinco, né? Que, assim, que essa coisa do meu pai, às vezes as pessoas ficam meio preocupadas, poxa, mas que brutalidade, né? Fazer isso com a criança e tal. Mas o meu pai, ele sabia exatamente a minha chave ali, virar a minha chave da autossuperação. E interessante, porque
E depois que eu fui descobrir que o meu pai ele tinha esse jeito, justamente porque ele era muito sensível. Então, ele vestia essa couraça. Então, eu descobri isso numa competição na Europa, que ele foi, falou a mesma coisa de sempre. Eu vou na competição em Portugal, que era a terra do pai dele, falou: estou indo para Portugal, mas não é para te assistir, não. Eu vou conhecer a terra dos meus antepassados e tal. Se der tempo, eu vejo você nadar. Aí eu falei, beleza. Aí ele foi, me viu nadar, eu ganhei a prova lá no europeu e tal, e ele lá. Aí fui lá na arquibancada, quando eu cheguei na arquibancada, o povo estava todo mundo meio assim, aí eu, e aí, pai, e tal. Ele falou, pô, saco essa competição, o negócio demora demais. Pô, que saco. Essa arquibancada de cimento, minha bunda já está quadrada de ficar sentado nessa porcaria aqui e tal. E eu fiquei assim, todo mundo olhando em volta, meio rindo, assim, e eu não sabia por quê, né? E eu constrangidaço, assim, falei, nossa, que vergonha, né? Aí voltamos para o hotel, aí meu amigo falou, cara, o negócio do seu pai, que legal, hein? Eu falei, o que tem de legal, cara? O cara me esculhambou na frente de todo mundo. Falou, não, cara, seu pai, quando você estava nadando, ele estava chorando igual uma criança. Aquele menzarrão daquele tamanho, com a câmera, ele não conseguia filmar, só filmava o chão, só escutava o áudio, né? Vai, FDP, vai! Isso aí que gritando tal, e chorou igual uma criança. Aí eu falei, caramba, bicho, aí, ó. Compensou tudo que ele fez antes, né? Não, mas aí depois que eu escrevi o livro, né, que eu entendi a autopesquisa, que você estuda e tal, e foi até um feedback que eu tive do Djalma, né, Fonseca, que é um dos meus amigos raríssimos, que eu tenho vários aí, né? E ele falou, cara, seu pai, para mim, seu pai foi completista, cara. Porque, cara, ele fez exatamente o que tinha que fazer e ele liquidou sua auto-vitimização. Ele liquidou sua auto-vitimização. Então, assim, os pais que a gente tem, né, são os pais que a gente né, via de regra, que a gente precisa ter, não os pais que a gente gostaria de ter. É isso mesmo. E aí, esse encaixe da minha mãe com o meu pai, quer dizer, se meu pai lá no Campeonato Mineiro fizesse aquela festa, filhão, não sei o quê, presente e tal, talvez eu tivesse ficado por ali mesmo. Né? Eu nunca saberia do que eu era capaz de fazer, até onde eu conseguiria ir. Então, assim, eu falo que meu pai foi o maior treinador de alta performance que eu tive. Ai, que bacana! E a minha mãe ali também, da equipe técnica, né, ali cuidando dos bastidores e me incentivando, né, porque se fosse só também pedrada, talvez eu não aguentasse, mas como ela sabia falar o que eu precisava ouvir também para não desistir. Então, a coisa funcionou direitinho para mim. Agora, você teve muitos acidentes, né? E você já analisou se isso foi acidente de percurso, se isso ou é porque você tinha que estar fazendo outra coisa, ou o que foi macro PK? Você já pensou nisso? Os dois assim, principais, né? Eu acho que da perna talvez já era uma coisa talvez programada mesmo, né? De ter que passar e de uma prova de autossuperação. Agora, os dois que eu tive no braço, eu estourei os dois peitorais, né, em acidentes, né, que aí eu acho que é macro PK mesmo. Assim, praticamente certeza. Né? Eu tenho certeza, que eu assinei o papelzinho para fazer o ECP1, 2 semanas, puf, estourei o peitoral, e eu fui para o ECP1 de faixa aqui no ombro, operado. Eu falei, eu vou nesse ECP1, nem que eu vá de maca, eu vou nesse ECP1, não vou operar. E o ECP1 que foi a grande virada, né, para mim, assim, que eu já virei a ficha assim rapidinho, né, e das coisas que eu estava fazendo, eu estava totalmente perdido, né, em desvio de rota, e aí voltei. E aí foi muito legal, um pouquinho, né? Como é que foi esse desvio de rota aí? Como que você chegou até a Conscienciologia?
O desvio de rota foi quando eu parei de nadar, e eu tenho essa história com a música também, desde pequenininho, né? Que a música também foi muito importante para mim. A música me ajudava nesses contextos diferentes de autossuperação que eu tive. Então, na minha cabeça, sempre estava tocando uma música, naqueles momentos, com letras que ou me incentivavam, ou me motivavam, ou me acalmavam. Então, eu trabalhava, a música era uma parceira minha, assim, de sempre, desde novinho. E aí, quando eu parei de nadar, quando eu nadava, eu fazia coisas esporádicas nas férias, e em casa, tocava muito, música o dia inteiro em casa. E quando eu parei de nadar, eu comecei a tocar mais profissionalmente, né, em bares e tal. E aí, você já sabe, né, tocando na noite, bebendo e tal. E aí, passando por situação de melancolia intrafísica assim, brutal, depressão, e um negócio bem sério, né? E aí, no ECP1, foi justamente isso. O último cara que deu testemunho no último dia, falando justamente que era um músico, baterista, contando as coisas tudo para um outro viés, como aquilo atrapalhava ele e tal. Eu fiquei olhando, falei, não acredito que esse cara está falando isso. Porque parece, foi para mim, né? E aí, dali eu já decidi, né? Falei, não, vou parar, E eu ressignifiquei a música, né, na minha vida, né? E aí hoje eu uso a música a favor da minha TARES, né? Que eu tenho que fazer e tal. E aí comecei a CP1 e aí eu fui emendando uma coisa na outra, né? Aí eu cheguei no CAEC também, foi uma história muito engraçada quando eu cheguei no CAEC, porque o meu colega André Teixeira, que nadou o Mundial de Roma comigo, foi medalhista de bronze lá, ele acessou a Conscienciologia bem antes, em 2003, e ele morava em Mato Grosso, justamente com o Felipe Mansur, lá no Mato Grosso. Sim. E aí eu convidei ele para vir para ser treinador no Minas, para trabalhar comigo, justamente no casamento do Xuxa, do Fernando Scherer, né, que é o Xuxa que casou com a Sheila. Por sinal, fez o prefácio do seu livro, né? Isso, exatamente. Por sinal, cara, um belo prefácio, assim, eu até me emocionei com a forma como ele escreveu, que o Xuxa também é um cara que está buscando outros caminhos e tal, muito legal. E aí, o André Teixeira, e aí ele veio e tal, e demorou e tal, e eu fui me convidou para ir numa palestra do IPC em 2016, eu fui e apaguei, eu não acessei nada da palestra. O povo me apagou, assim, puf, apagão. Aí o cara acabou de falar, opa, o que aconteceu aqui? E fiquei meio assim, né? Pô, esse negócio aqui meio esquisito, sei lá, não gostei muito desse negócio, não. Aí eu falei, vou dar uma pesquisada e tal. Valdo Vieira, tem na internet, Valdo Vieira e Jesus, falando sobre Jesus Cristo. Vamos ver o que esse cara está falando de Jesus Cristo. Aí eu vi aquele negócio, Jesus Cristo, tal, o jeito dele falar, eu olhei e falei, caramba, que falta de respeito, cara. Esse cara, quem que esse cara está pensando que ele é para falar assim? Poxa, que absurdo. Aí falei com ele, pô, Teixeira, esse cara falando isso, não. Aí eu assisti de novo. Assistindo, eu falei, cara, não é que esse cara tem razão? É que assim, ninguém vai, tal, se não for, eu sou o caminho, a verdade, a luz. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu vou aonde eu quiser. Banana Technique. Quem decide aonde que eu vou sou eu. Eu falei, pô, rapaz, tem lógica. Pronto. Aí depois o Teixeira me levou lá de novo, aí eu fui na palestra de novo, cheguei na palestra, o cara começou a falar, eu comecei a apagar de novo, aí dessa vez o professor falou assim, Teixeira, joga energia no seu amigo, não deixe ele apagar de novo, não. Aí eu assustei assim também, falei, ó, que é isso, né? E tal, aí todo mundo jogando energia e tal, eu assisti a palestra toda, já saí da palestra, peguei, fiz minha inscrição, meu primeiro curso na Conscienciologia, adivinha qual que foi? Pacifismologia. Poxa. Aí você fala, pô, tem boi na linha, né? Pacifismologia, né? Um belicista
no tampo, né? Já comecei com passismologia, aí fui, emendei anestesiologia, blá, 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 fazendo um monte de curso e tal. E o Teixeira sempre falava comigo, cara, o CAEC, cara, que lugar, cara. Você entra no CAEC e tal, e a Leia dos Gênios, cara, você sente energia diferente e tal. E eu ficava, pô, esses caras ficam falando desse CAEC, cara. Eu vou lá, vou ver o que é isso. Comprei um voo. Uma hora, eu vou lá nesse tal desse CAEC aí. Aí falei, eu vou fica no Mabu e tal. Falei, vou lá, Mabu, arrumei lá, comprei um voo, cheguei de madrugada, um voo mais barato, né, aquele em cima da hora, assim. Aí acordei de manhã, assim, vamos ver o que é esse CAEC, se é isso tudo aí que esse cara tá falando. Aí saí ali no Mabu ali e falei, gente, como é que eu faço para ir no tal do CAEC? Aí os caras ficaram olhando para mim, me rindo assim, né? Falei, não, o CAEC é aqui do lado. Não, mas do lado como? Dá para ir a pé tal? Tem que pegar um táxi? Não, cara, é aqui do lado, ó, esse muro aqui. Ó. Falei, tá bom. Aí eu fui andando naquele murinho, olhando ali a mata, falei, não, é um lugar bacana, gostoso e tal, um murinho e tal. Na hora que eu cheguei na plaquinha ali do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, no portão, eu parei, assim, eu olhei para aquela placa, meu olho encheu d'água, assim, ó. Aí eu só vi assim, veio um negócio de dentro, assim, assim, cheguei, cara, cheguei. Eu só falo assim, cheguei, cara, cheguei. Não sei aonde, não, mas eu já tivesse vindo projetado, né? Pode ser que você já conhecesse. E aí eu cheguei, aí entrei assim, fiquei olhando, fui lá na recepção, e ali na recepção, gente, toda vez eu esqueço o nome dela, que fica na recepção. A Sônia. A Sônia. E eu cheguei para a Sônia e falei assim, Sônia, tudo bem? Ela, tudo bem. Ô, Sônia, o que tem para fazer aqui? Ela já riu, né? Olhou assim, vem cá, meu filho. Tá, pegou o negócio. Você pode fazer isso, aquilo, outro. Ela falou assim, agora está tendo uma tertúlia. Por que você não vai lá ver a tertúlia? Eu falei, vou lá então, vamos lá ver. Aí saí na tertúlia lá, subi ali no negócio tertuliar. Na hora que eu entrei, abri a porta, eu tomei outra paz, assim, parece recuperação de consciência. Na hora eu falei, caramba, sentei. Quem que estava fazendo a tertúlia? Simone Zolé, liderança interempática. Eu sentei e fiquei olhando para a cara dela e falei, gente, essa mulher é minha melhor amiga. Eu gosto demais dessa mulher. Eu nunca vi ela na minha vida, não, mas cara, tudo que ela está falando, eu estou entendendo tudo. E tal, e ela falando, aí acabou a tertúlia. Eu falei, Simone, não sei o que e tal. Ela ficou olhando assim, né? Simone desse tamanhozinho e eu com 2 metros de altura, né? Ela olhou para cima, assim, minha história. Eu falei, nossa, pô, legal esse negócio e tal. E conversamos até. Aí já fizemos amizade e tal. Aí eu brinquei, que eu falei, Simone, você é minha melhor amiga. Tal. Ela ficou olhando para mim com essa cara. Coitada, recuperou os pontos tudo uma vez, né? E aí fui, desci lá no chamar de novo os nossos amigos patrocinadores. Então, pessoal, olha, nós estamos falando com o Teófilo Larboni, ele que escreveu essa obra Tudo ou Nada, e orgulho para esse país, como eu já falei antes, eu estou eufórica, gente, com essa entrevista. Mas a gente já volta em 1 minutinho, tá? Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Campeão e recordista mundial, Teófilo Larboni, está aqui hoje no Programa Entre Livros, e ele estava contando a experiência aí, né, de ter adentrado na Conscienciologia. Então, Teófilo, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho assim, sabe, para mim, você é um exemplo, não só assim pela medalha e tudo mais, e recorde, né? Mas assim, pela superação, né? Cada acidente, aquilo, você superava aquilo. Imagina, o domínio desse corpo é uma coisa impressionante, né?
até o protagonismo na música, você não foi qualquer músico, você tocou com grandes personalidades da música, né, nos Estados Unidos. Então, assim, onde você entra, parece que você consegue, assim, né, sei lá, um protagonismo mesmo, né? Isso eu acho, assim, nossa, fantástico, né? Sua história de superações. E eu acho que, para mim, isso são provas, né, de curso intermissivo, de que você é do nosso grupo evolutivo, né, Teófilo? Então, conta mais aí para gente. A gente Não, tem com aí mais... certeza. Aí, depois desse papo com a Simone Isolé, assim, conectamos na hora e tal, e aí depois trocamos contato, mensagens e tal. E eu fiquei ali no CAEC e realmente, assim, o CAEC é um lugar que eu já voltei assim várias vezes depois disso, e toda vez que eu vou no CAEC, eu sinto praticamente a mesma coisa. Eu não quero ir embora, assim, eu sinto até um pouco assim de na hora que tem que ir embora e tal. E outra, aí depois eu fiz vários cursos, fiz complementário e tal. E aí chegou que tem tudo a ver com o livro, né? Que foi quando eu resolvi fazer o balanço existencial. E aí eu fiz o balanço existencial em 2019 e nas minhas coisas lá que eu anotei e tal, assim, me veio muita inspiração de várias coisas. Aí que eu assumi o voluntariado, né? Não, voluntariado eu assumi até foi antes, foi depois da CP1. Aí no balanço que veio o negócio do livro e das palestras, de escrever um livro. Como é que eu posso aproveitar essas vivências, né, de uma forma que eu possa expandir isso para as pessoas, né, várias pessoas passando por coisas parecidas, similares e tal, e, né, essa experiência de como eu enfrentei aquilo e como eu superei aquilo. Aí, beleza. Aí voltei para casa depois do balanço, comecei a escrever o livro, eu mesmo e um ghostwriter que eu tinha contratado assim, para me ajudar a organizar as ideias e tal. E fui fazendo e tal. E aí, para o ano seguinte, quando eu estava ali em 2019 no balanço, a Analu, né, que também é da Apex lá, a dupla do Lost, eu estava lá, ela viu que eu era nadador, então falou, estou aqui fazendo um trabalho para a faculdade, aqui tem que entrevistar uma pessoa e tal, você podia dar uma entrevista? Falei, lógico, vamos. Aí combinamos uma entrevista, aí eu contei a história para ela e tal. Aí ela, né, imagina, ela deve ter comentado com o Lost, pô, uma história interessante, bacana. Aí o Lost, pai, me parece lá, me falou, cara, por que você não apresenta a sua casuística no balanço do ano que vem? Eu falei, tá bom, então deixa comigo, vamos embora. E beleza. E aí, 2020 foi o período que eu mais fiquei no CAEC. Tipo assim, eu já fazia a semana toda do balanço e eu cheguei uma semana antes e fui embora uma semana depois. Eu fiquei quase um mês no CAEC. E na semana antes eu fui para o Holociclo e fiquei revisando meu livro. É a última revisão do livro. Eu falei, eu vou fazer lá no Holociclo. Ficava lá a semana toda ali, corrigindo as coisas e tal, blá, blá, blá. Beleza. Aí acabei o livro. Fui para o balanço, apresentei casuística. E aí, no balanço, na hora que eu apresentei minha casuística, no coffee break e tal, aí chega esse senhor, Edivaldo Pereira Lima, né, numa sincronicidade assim, absurda, né, porque ele não é da Conscienciologia, assim, ele fez alguns trabalhos aí, né, algumas coisas, mas ele não é da Conscienciologia. E esse cara estava no balanço, fazendo o balanço. E aí esse cara chega para mim no coffee break e tal, poxa, Teófilo, tal, seu livro, essa história, cara, isso daria um livro muito legal. Aí eu olhei para ele assim, disse, não, eu sei, eu até já escrevi o livro. Meu livro está pronto. Aí, você já escreveu o livro? Legal, então, pô, bacana, tal. Aí desconversou o negócio, assim, né? Aí chega outra pessoa, conversa, a gente vai conversando com todo mundo ali e tal. Aí o Lost chegou, assim, para mim, assim, tipo assim, no pé da orelha, assim, você sabe quem que é esse cara? Eu falei, o nome dele é Edivaldo, tal. Aí ele, né, Edivaldo, mas cara é um dos maiores escritores que tem, cara. E cara fera demais, bicho. Professor, escreveu o livro do Roberto Chiniachik, Ayrton Senna e tal. Aí eu falei, é mesmo, cara? Ele cara. Aí eu voltei, professor, você já vem cá.
Vamos retomar aquela conversa que você estava falando. O que você estava falando mesmo? Aí ele, eu já escrevi um livro, mas aqui, o livro está aqui, ó, tal. Aí a gente combinou, fez uma parceria e reescrevemos o livro todo. E aí o livro ficou com outra dinâmica, outra energia, outra técnica, né? E é interessante que o primeiro livro meu ainda percebi, hoje eu leio, assim, eu vejo assim, tanto de coisa de mágoa que tinha ainda no livro, de coisa mal resolvida. Né? Que depois, nesse processo todo, né, de autopesquisa e de escrita, que fez todo sentido. Né? É aí que eu consegui entender, poxa, isso aqui não é nada disso, é outra coisa. Né? Aí que limpou o negócio com meu pai e tal. E muito, foi uma experiência muito, assim, a sincronicidade do cara estar ali na hora, fazendo um balanço. Enfim, foi uma experiência muito legal. E aí eu fiz várias dinâmicas também e eu comecei a minha TENEPS. Aí já marquei o laboratório uma semana de TENEPS, já comecei a TENEPS, fiz uma dinâmica da TENEPS com a professora Marina, que foi maravilhosa a dinâmica, assim, muito feedback, muita coisa. Participei muito, assim, até assustei com tanto que eu participei do debate e tal. E foi ali que caiu minha ficha. Falei, acho que agora não tem mais dúvida, não. Tem que começar agora essa TENEPS. Eu já comecei lá mesmo, no laboratório. E aí dei sequência. E aí, justamente antes da pandemia, né? Então, comecei a TENEPS uma semana antes da pandemia, e aí teve dessoma da minha mãe no período ali, em junho. Então, assim, foi assim, providencial, né? Ter começado, assim, eu consegui ajudar bastante, né? Tenho essa consciência, né? A ajuda multidimensional, assim, que teve para minha mãe. E, poxa, é muita gratidão, né, que a gente tem. Por isso que acho que toda vez que eu volto, eu sinto essa coisa assim, como se fosse um agradecimento a todo mundo que materializou aquilo ali, sabe? Assim, todo mundo que plantou a arvorezinha, que faz o negócio. Falei, gente, se vocês precisarem de mim, é só falar que eu estamos juntos, né? Muito bom, eu adoro isso. Agora, essa última semana que eu fiquei também fazendo os laboratórios, né, tudo ali, ficar ali naquela Praça da Paz, ali sozinho, isso para mim não tem nada melhor, não. Viu? Se tiver... Agora você já né, tinha fenômeno, né, projetivo antes, não é? Porque você conta um episódio com a sua avó, você viu, você estava projetado, né? Então, assim, isso foi antes da Conscienciologia. Então, você, no fundo, você já tinha, né, experiência, já tinha vamos dizer assim, alguns cons aí que só não estavam, né, totalmente ativos, mas parapsiquismo também, não é não? mas eu acho que era mais por causa do energossom, porque você imagina o tanto de treino que eu fazia, meu energossom era muito, muito, muito solto. Então, eu tinha projeção assim diariamente e eu não sabia que era projeção, eu achava que era sonho. Mas eu lembro assim, perfeitamente assim, em casa, de sair e volitar por cima. Assim, e toda vez que eu tinha projeção, eu sempre estava sendo perseguido. Sempre. Sempre perseguido. E aí, assim, a ignorância, né, do negócio, de como eu tinha essa facilidade, muita energia, então eu volitava e os assediadores não conseguiam volitar. Então eu volitava e ainda ficava, né, gozando a cara do seu assediador lá embaixo, entendeu? Assim, isso acontecia comigo direto, direto, direto. E continuou depois que você entrou na Conscienciologia? Continua? Não, aí agora que eu estou começando a retomar de uma forma totalmente diferente, né? Assim, até que assim, eu não consigo ter as coisas igual eu tinha, assim, do nada, né? Então, eu tenho que me preparar muito e tal, e trabalhar muita energia, e ler muito e tal, para as coisas acontecerem. Mas aí agora eu tô retomando. Agora, lúcida, assim, ainda não consegui, não. Estou quase. A gente Mas eu tem tenho aí na Maria. muita rememoração de hipnopompia, assim, muita. Assim, eu consigo lembrar muita coisa.
A gente tem ainda 5 minutinhos. Eu queria ver se você quer falar alguma coisa da sua esposa, dos seus filhos, da sua vida pessoal, né? Dá só a gente conhecer um pouquinho mais. A minha esposa, todo mundo pergunta, sua esposa é nadadora? Não, a minha esposa veio da outro lado, né? Minha esposa veio do lado da música, que ela é irmã de um grande amigo meu, né? Que eu já tive banda junto, tá? A gente tem uma conexão muito forte. Então, eu conheci ela pelo viés da música. E a gente já está junto aí, a gente começou a morar junto em 2000 e casamos em 2004. Né? Casamos assim, não casamos na igreja, nada, não. Casamos, fizemos uma cerimônia. No meu casamento teve um show de rock, né? Eu toquei no meu casamento. Esse negócio meu é tudo maluco, né? Tudo ideia de maluco, mas enfim. Funcionou até hoje, né? E aí nós tínhamos 2 filhos, né? O mais velho hoje está com 15 anos, o outro está com 11. O mais velho está na equipe de natação lá do Minas, adora nadar. O mais novo, ele não gosta de nadar, mas aí vai obrigado também, porque, né, algumas coisas a gente ainda repete. Ainda mais se for para o bem, né, positivo. E eu falei, vai que ele vira também, né? A gente está muito novinho ainda. Se ele não quiser mesmo, daqui a pouco a gente libera, mas por enquanto vai nadar ainda um pouquinho, está fazendo basquete, agora começou basquete também, está adorando basquete. E é isso, a gente vai vivendo a vida aí agora, né, com as E rememorações agora, aí, aplicando inteligência trabalhando firme na Proex. evolutiva, né? Proex Aplicando agora já inteligência está... evolutiva, daqui para frente é outra história, né? Depois a gente vai Exatamente. cobrar de você um outro livro falando das suas experiências no parapsiquismo. Olha, eu acho o seguinte, a gente... Você queria falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar só que esse negócio do próximo livro, que já fica na minha cabeça mesmo, de ser um livro mais da conscienciologia mesmo, né? Assim, mais técnico. Assim. Porque, assim, seria muito importante, até para a própria conscienciologia, uma pessoa que tem, né, uma notoriedade, falar de conscienciologia, você arrasta muita gente, assim, no sentido do seu exemplarismo, né? Então, isso pode ajudar a outras pessoas a acessarem, que às vezes, por meio da gente, de um ou outro, não teriam o alcance que você tem, né? Então, vale aí você pensar. Agora, Teófilo, a gente sempre, ao final do programa, a gente fala um pouquinho dos cuidados que as pessoas têm que ter com o Covid. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Tem gente que não quer, não usa máscara, tem gente que não se cuida, fica grudado um no outro. E aí, assim, sabe, eu reforço muito esse cuidado que não é só com a gente, né? Esse cuidado é com o outro. Na hora que você pega, você vai transmitir para o outro, para sua família, seus amados, né? Então, assim, eu acho muito sério, sabe, esse assunto. E aí, eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Não quero, assim, eu tô doido para tomar minha segunda dose, né, da vacina, né? E eu acho assim, tem a questão da vacina é muito importante. O que eu estou percebendo é que tem muita gente ainda que com relutância, né, para vacinar, né? Assim, aqui muito, assim, em outros lugares mais ainda, vejo nos Estados Unidos, né, a coisa lá já está piorando de novo, assim, por causa disso, né? Então, assim, de conscientizar as pessoas, né, de tomar as vacinas, né, de usar máscara nos locais que tem que usar máscara, de fazer a coisa direitinho para a gente passar. Assim, não é uma coisa que, né, todo mundo fala do novo normal, né? Nunca parece que não vai ser mais a mesma coisa, mas a gente tem condição de retomar muita coisa, né? E a gente precisa retomar muita coisa, né? Acho que até aqui a questão dos trabalhos, né, das ICs, né, que são importantíssimos também, né, de serem retomados e tal. Então, a gente passar logo por essa fase, né, e voltar aí a fazer essa assistência aí que a gente esse trabalho que a gente faz aí de forma bem abrangente, né, aí da CCCI, né?
Isso mesmo, muitíssimo obrigada. Para a gente foi uma honra ter você aqui conosco. É muita superação, né? É muita garra, é muito exemplarismo que você traz, né? Eu acho que isso daí também, né, são coisas importantes, porque não é só o que a gente fez, é o que a gente é, né? Então, essa liderança, esse esforço, a perseverança que você teve, tudo isso é exemplo para a gente, né? Então, a gente agradece. É, o livro Tudo ou Nada está à disposição. Você pode adquirir também no shopcons.com.br. A gente, então, vai se despedir. Nós agradecemos a você que esteve aqui conosco. Vamos esperar você para o próximo programa, sábado que vem, sempre no mesmo horário. E, Teófilo, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Tchau, tchau, Muito pessoal. obrigado. Valeu. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.